18, de 1 a 11. Amém? Atos 18, de 1 a 11 diz: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados eles debatiam na sinagoga e convenciam judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldição, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, e ele e toda a sua casa. E os coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Amém. Amém. Como é difícil pregar no dia de hoje, né? Ontem estivemos na primeira igreja de São Paulo, a Catedral Evangélica Presbiteriana Independente, com 3 sínodos, comemorando e fazendo um culto em ação de graças pelos 505 anos da Reforma Protestante, que vai ser amanhã, né? Vai ser aniversariada amanhã, dia 31 de outubro. E estamos na cultura americana do Halloween, onde o pessoal se veste de vampiro, fantasma, morte, etc e tal. Temos finados pela frente, temos dia de Todos os Santos, e estamos no final de uma eleição para executivo, onde o Brasil está dividido, e tem 5 milhões e quase 500 mil indecisos, e gente que não sabe e que votou em branco ou em nulo. Podia decidir essa eleição fácil, com margens altíssimas, mas deixaram para outros fazerem isso. Em tudo isso vemos o Brasil caminhando, a igreja caminhando, problemas, alegrias, tristezas, e nós aqui encerrando o ano dentro do tema discipulado lado a lado, na ideia de que o Espírito Santo age através de uma pessoa, em outra pessoa, e através do ensino, do acompanhamento, da vida espiritual, as pessoas vão sendo edificadas, consoladas, abençoadas e vão crescendo. Mas em meio a tudo isso, eu gostaria de levantar um ponto que já ouvi várias pessoas falando, que é um ponto onde existe dentro de nós um vazio, existe dentro de nós uma angústia, maior ou menor, e teve uma época que se achava que Jesus era do tamanho dessa angústia do ser humano. Ele não é do tamanho dessa angústia. Jesus é muito maior do que a nossa angústia. A angústia continua existindo mesmo quando eu tenho Jesus no coração, e quem fala o contrário, que prove. Eu penso assim, né? A diferença é que estamos no caminho certo. A diferença é que o caminho, sendo ele estreito e difícil, é o caminho, e o resto leva à perdição. Essa angústia, quando não tem Cristo, ela é muito pior. Essa angústia leva as pessoas a ficar buscando na sua realidade
razão para existir. Vou fazer uma interpretação antropológica do presente século. A classe média, por muitos anos, não se meteu em política, ficou quietinha, e a igreja também. De repente, começaram a perceber que a casa estava caindo, e aí então começaram a se mobilizar. E eu nunca vi a igreja e a classe média tão articulada, porque no meu tempo de juventude, quem mexia com isso eram os jovens. Os jovens mexiam com isso na década de 80, porque a gente tinha um vazio e queria completar com questões sociais. E hoje a classe média também, ao meu ver, e é aí que vem a minha interpretação, querem achar que na política e na eleição de um governante, a sua vida toma algum sentido. Não toma. Não toma. A vida continua, e amanhã você vai acordar no horário que tem que acordar. O Rodrigues já me chamou para tomar um café às 8, eu disse amanhã não, amanhã é meu Shabá, eu vou dormir até tarde. Amanhã é o dia que eu acordo sempre no mesmo horário, 7 horas, 6h30, acordo e lembro que é segunda-feira e viro para o canto e durmo mais, porque amanhã é minha folga. Mas o Rodrigues tem que trabalhar, ele toma um café, às vezes a gente toma junto, e a vida vai continuar e nós vamos seguir em frente na nossa jornada, e esse vazio pode nos levar para a comida, pode nos levar para a arte, pode nos levar para a política, como é o que eu estou analisando aqui, mas na verdade nunca será preenchido. Eu não estou convidando você a preencher um vazio, eu estou convidando você a fazer discípulos e a viver para Cristo Jesus. Isso não vai ser nem triste, nem alegre, vai ser a tua missão. Vai ter tristeza e vai ter alegria. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos de tudo um pouco. Paulo chega em Corinto. Se ele soubesse o que ia acontecer em Corinto, e nós sabemos hoje, porque esse texto é quando a igreja de Corinto foi iniciada. Paulo vai ter tanta dor de cabeça com essa igreja que talvez, se ele soubesse, ele não investiria lá. Mas Deus fala para Paulo, e isso é muito interessante, aqui no verso de número 9, não tenha medo, continue falando no que você está, e não fique calado. Verso 10, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade, com alegria ou com tristeza, com briga ou com discórdia, com prazer, com vitória ou com derrota, o evangelho deve seguir em frente, e nós devemos estar conscientes de que estamos no caminho certo, assim como Paulo estava consciente de que ele tinha algo para fazer. Curiosamente, esse verso de número 10, já que amanhã é dia 31 e comemoramos o aniversário de 505 anos da Reforma Protestante, Deus diz que lá na cidade de Corinto ele tinha muitos que seriam salvos, muita gente nessa cidade que seriam salvos, e sabemos que nem todos foram salvos. A cidade de Corinto era uma cidade portuária grande, e tinha uma movimentação muito grande. Então nós que somos presbiterianos dizíamos, os que foram eleitos é que seriam alcançados. Ontem no culto da reforma, Josué estava comigo lá, porque é o presidente do sínodo, e nós estávamos lá na primeira igreja. Reverendo Leontino pregou, e na sua pregação ele citou algo que para um professor de teologia, para um professor de seminário, diretor de seminário, eu me arrepiei todo. Ele disse que nem mesmo as nossas teologias estão absolutamente certas, e é verdade. Mas para um professor de teologia, presidente e diretor de seminário por muitos anos, ouvir isso, por que disse isso? Não vamos entender a coisa fora do contexto, porque Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está nos dizendo hoje aqui, Ele está nos dizendo para você que está nos acompanhando em casa, que Ele tem uma caminhada, uma jornada, onde o tédio e a ilusão vão ser vencidos. Tédio e ilusão é o que acontece quando nós queremos preencher o nosso vazio com as bobagens deste mundo, com as coisas deste mundo. Tédio e ilusão é o que nós temos como prêmio, como paga pelas coisas que este mundo nos oferece. Se você
quiser ver isso com bastante profundidade, leia o livro do O Pregador, né, nas Sagradas Escrituras, também titulado livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes é pregador. Leia esse livro e você vai ver que a Bíblia já sinalizava que as coisas deste mundo é tédio e ilusão. Então, cabe a nós nos colocarmos em transcendência àquilo que é do Senhor, em transcendência, ir além do que é tédio e do que é ilusão. E eu gostaria de olhar para esse texto, acompanhe a gente aí, e ver 7 aspectos que pode nos dar a vitória sobre o tédio e a ilusão. Se você está iludido, ou iludido, eu acho que não é a palavra certa, se você está desiludido, certo? Ou se você está entediado com a vida e está procurando alguma coisa, eu queria te dizer que esse texto nos apresenta 7 atitudes simples, mas profundas, de quem ama a Cristo, vive por Deus e faz a obra do Senhor. A primeira delas aqui no verso de número 1, que é muito simples, quando a Bíblia diz: depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. O que é que faz você levantar da cama? O que é que faz você ir de um lugar para o outro? O que é que faz o pessoal evangélico fazer carreatas para a campanha de um candidato? O que é que faz você fazer uma viagem? O que é que faz você procurar um doce, procurar uma guloseima na geladeira? O que é que faz você andar, sair? O que fazia Paulo era o amor ao evangelho de Cristo Jesus. O que fazia Paulo era a vontade do Senhor Jesus que regia a sua vida. Então, se nós queremos administrar o nosso tédio e a nossa ilusão, ou esse vazio que temos dentro de nós, nós precisamos nos mover pela mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer a obra dele. É a única coisa que é verdadeira, para fazer a obra do Senhor. Você pode fazer diaconia, ajudar os necessitados, você pode ensinar, tanto os da igreja como os de fora, você pode evangelizar, levar o evangelho de Cristo às pessoas, você pode consolar, ajudar aqueles que estão entristecidos. Há muitas as funções que você faz para o reino de Deus, para a igreja de Cristo, mas você precisa fazer aquilo que o Senhor nos governa. Nesse texto, nós acabamos de ler, verso 9 e 10, onde Deus está dizendo: Paulo, continua firme, prega, eu tenho aí pessoas que vão ser salvas, e você está sendo chamado. Tenha medo não dos adversários, tenha medo do que está acontecendo, porque eu estou com você. Tem alguns aí que precisam ser alcançados, e é através de você que eu vou usar. Então o que te levanta deve ser a obra do Senhor, o que te levanta deve ser a vontade de Deus. Não faça isso por outra coisa, senão você vai entrar no tédio e na ilusão. Então, o que nos move? A mensagem de Cristo Jesus. Segundo aspecto que nós vemos nesse texto, no verso 2, 6 e 8, é que nessa caminhada nós vamos ter vitórias e dificuldade. No verso 2 nós vemos lá, dizendo: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos saíssem de Roma. É um encontro de servos de Deus, mas esse encontro é em função de uma perseguição, porque o imperador Cláudio estava perseguindo os judeus, e esses judeus saíram de Roma, e agora chegava em Corinto esse casal, Áquila e Priscila. E aqui nós temos alegrias de encontrar, e também temos as dificuldades. As dificuldades nós vamos encontrando em outros aspectos. Verso de número 6: opondo-se ele e lançando maldição, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue. Por quê? Porque os judeus estavam contestando a proposta de Paulo. Então, fique tranquilo que nós vamos ter gente que não vai gostar da gente, e gente que vai gostar da gente.
Pessoas que vivem procurando agradar a todo mundo, são pessoas que vão desagradar certamente, e isso também é correr atrás do vento, isso também é ficar tentando vencer o tédio e a ilusão com carência afetiva. Se você tem carência afetiva, eu queria, como psicanalista, te ajudar. Vamos sentar e descobrir por que essa carência afetiva está comandando a tua vida, porque a nossa carência afetiva não pode nos comandar, ela deve ser submissa ao nosso entendimento. Então, o que nos move é a obra do Senhor, haverá vitórias e dificuldades, e no verso 3 e 5 nós encontramos algo muito importante para que essas vitórias aconteçam. No 3, no 2 eu já o falei, mas no 3 diz assim: e uma vez que Paulo e Áquila tinham a mesma profissão, eles foram morar juntos, comunhão. No verso de número 5, diz lá também, deixa eu achar ele aqui: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, comunhão. Preciso de você para fazer essa obra, você precisa de mim, é a igreja. Nós somos um povo que caminhamos juntos, nada de ficar vencendo o tédio sozinho, nada de ficar achando que eu sou um lobo solitário, ou aquele que faz e acontece todas as coisas. Nós vamos caminhar juntos para a glória do Senhor, e é bom e mais saudável, porque nós podemos corrigir os nossos erros de percurso. Aproveito até para que as eleições já terminou, faça as pazes com quem você brigou por causa de política, porque esses políticos vão continuar ganhando o dinheirão deles e vão fazer muito pouco por nós, porque quem faz o Brasil acontecer são os trabalhadores lá do dia a dia. Essas leis, às vezes até algumas delas atrapalham, como as leis que nos cobrem impostos terríveis, e leis que legitimam que esses políticos tenham privilégios exorbitantes, que eu não concordo, porque essa corte que ganha um dinheirão para fazer quase nada, é uma corte que precisava ter os seus salários e privilégios cortados, por questão não de legalidade, porque isso é legal, mas por questão de moralidade. Juntos podemos conversar sobre isso, entender isso, e juntos podemos ser melhores nessa nossa busca de fazer a vontade de Deus, onde haverá dificuldades e problemas e alegrias, onde nós vamos nos mover para a glória do Senhor. Nessa passagem, verso 4 e 11, nós vamos encontrar Paulo dando estudos, principalmente no 11, que diz assim: Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra. E aqui vem uma coisa importante: se nós queremos nos mover e vencer o tédio e a ilusão, nós precisamos de entendimento. Irmãos, nós somos uma população, nós somos um país latino, e como país latino nós temos as nossas emoções à flor da pele. Isso não é ruim nem bom, isso só é um fator que precisa ser considerado. Quando nos guiamos exageradamente pelas nossas emoções, sem um bom entendimento do que estamos fazendo, somos facilmente escravizado pelos outros. Eu vi nessas eleições muita manipulação através das emoções. Jogava lá um videozinho cheio de apelação emocional e muita gente caindo naquilo como se fosse verdade. Só foi descobrir que não era verdade alguns dias depois. Já tinha passado para frente as fake news. Cuidado, vamos pensar? Vamos usar a nossa mente? A Igreja Presbiteriana Independente, ela leva muito a sério quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, porque nós vamos procurar conhecer mais a Cristo Jesus, através da leitura, do estudo da palavra. Eu sei que isso muitas vezes não está em moda, mas é o que salva, é o que transforma, é o que santifica, é o que muda a nossa caminhada, juntos e estudando a palavra. Juntos e estudando a palavra haverá dificuldades e haverá vitórias. Junto e estudando a palavra nós vamos nos mover para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus.
um outro aspecto para a gente vencer o tédio e a ilusão, é que a nossa vida tem que ser integral. Nós vimos ali que Paulo se juntou na casa de Áquila e Priscila. Depois, no verso de número 7, Paulo vai para a casa de Tício, o justo, e também lá ele prega o evangelho. Nossa casa é lugar da presença de Deus, não é aqui. Aqui é um lugar de glorificar ao Senhor, a presença dele aqui é garantida, mas nossa casa é o lugar da presença de Deus. A casa é lugar de comunhão, é lugar sagrado. Relacionamento familiar precisa ser levado a sério. O evangelho de Cristo acontecia nas casas. Abra a tua casa para a obra do Senhor, viva na tua casa a vontade do Senhor. Isso vai fazer parte daquilo que te levanta para levar adiante o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso vai fazer parte de vitórias e dificuldades. Isso vai fazer com que você tenha mais pessoas perto de você. Juntos seremos melhores e a palavra será estudada. O que mais esse texto nos mostra para a gente vencer o tédio e a ilusão deste mundo, para a gente parar de achar que na década de 70, quem tinha uma calça de boca larga era a pessoa que estava vivendo plenamente, ou os negros que tinham cabelão black power, né? Alguns deles descobriam que tinham pente lá dentro um mês depois, né? Eu tinha um amigo meu que ele brincava, achei um negócio aqui dentro, ele era bem cabeludo, e achava que isso era, né? Cuidado com essas ilusões, tudo isso nos leva ao tédio. Que mais? Verso de número 9, temos que ser corajosos e obedientes à voz de Deus. Nós estamos no tempo da coragem e não da covardia. Levantar nossa cabeça com educação e respeito, mas lutar pela causa do Senhor. A igreja se acovardou durante muito tempo, depois quando viu que os nossos governantes viviam na corrupção, aí começou a tentar fazer alguma coisa. Eu louvo a Deus porque estão tentando fazer alguma coisa, que continue. Eu fico alegre com os militantes, desde que eles sejam ponderados, respeitosos, mas pode ser intenso, não tem problema nenhum. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, mas nós precisamos ser corajosos e obedientes para ouvir a voz do Senhor, porque no verso de número 9, foi quando numa visão Deus aparece para Paulo, e fala com ele, e manda alguma coisa. Deus não pede, Deus manda. Se você quer fugir do tédio e da ilusão, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Eu vejo que às vezes as pessoas fazem objeção quando se cita a palavra e diz assim: não, mas para mim é diferente. Que Deus é o teu? É o Deus eu. Esse Deus eu precisa morrer. Aquele que não morrer, não viverá. Aquele que ficar somente firmado nas suas convicções, não viverá. Por isso fiquei muito curioso ao ouvir um professor de teologia dizer que as nossas teologias, elas muitas vezes estão erradas, e estão mesmo. Mas nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, corajosamente em obediência à palavra dEle, para fazer o nosso melhor, e conforme detectamos os erros, nós os corrigimos. Já corrigimos vários na história, já fizemos muita coisa que não era a vontade do Senhor, mas estamos abertos à voz do Senhor, porque a voz do Senhor não cessa, e ela nos dá o comando, a direção. E por último, se nós queremos viver longe do tédio e da ilusão, nós temos que produzir frutos. Verso de número 10, Paulo estava ali porque naquela cidade tinha gente que precisava ser salvo, e quando eu vi esse número de 5 milhões e quase 500 mil pessoas que anularam seus votos, eu pensei, não tem opinião, vai lá na maquininha para apertar branco, vai lá na maquininha para apertar nulo, não tem opinião, deixa que os outros decidam. Sabe o que eu vi? Muita gente precisa ser alcançada para Cristo Jesus. Fala, eu penso diferente, tudo bem, mas você não acha que muita gente precisa ser alcançada para Cristo Jesus? Precisa se apaixonar pelo Evangelho de Cristo, precisa se apaixonar pela vontade do Senhor, precisa viver produzindo frutos do amor de Deus,
frutos que geram paz, frutos que geram justiça, frutos que geram vidas transformadas, casais que são abençoados, curados, libertos. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, nessa nossa jornada, parar de ficar tão iludidos e muitas vezes entediados. Que a gente se mova na direção da voz do Senhor, que a gente enfrente as dificuldades juntos, crendo na importância do que estamos fazendo, através do estudo da palavra, usando nossa casa, nossa vida pessoal para a proclamação do Evangelho, sendo corajosos na obediência da palavra de Deus e produzindo frutos para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus tome conta do nosso coração. Temos uma canção? Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Vamos colocar nossa vida diante de Deus nessa canção. Vamos colocar em pé. Cada vez que a minha fé é